Carol, já era esperado, a gente trouxe isso ontem, inclusive aqui no Novo Dia também, um pouco antes do julgamento, que a delação de Mauro Cid fosse ser, um dos principais focos das argumentações das defesas dos réus, né? Claro, Mauro Cid também é réu, mas como ele é colaborador, as demais defesas tentam de alguma maneira descredibilizar a legitimidade desse acordo de delação premiada. E não foi, na verdade, seguiu o que era o esperado, né? As defesas fizeram um apelo ali para a corte, né? No sentido de que as provas coletadas a partir da delação de Mauro Cid deveriam ser anuladas, porque, segundo essas defesas, Mauro Cid teria sido coagido, né, a fechar o acordo com a Polícia Federal. Mas essa tese não deve ter grande sucesso no julgamento, Carol. Os ministros entendem que não houve nenhum tipo de violação ao princípio da voluntariedade, que é um dos princípios principais, né, na hora de se fechar um acordo de delação premiada, e o próprio Procurador-Geral da República, na sua manifestação, né, na sua sustentação oral, defendeu a validade do acordo de Mauro Cid. Agora, em um outro aspecto que eu queria destacar, Carol, em relação à atuação das defesas ontem, foi uma espécie de resignação, né? A Isabel Mega vinha falando agora há pouco que mesmo para os advogados de defesa já não se tem uma grande esperança pela absolvição, né? Os advogados sabem que a chance de condenação é bastante alta e com isso eles já admitem, já pedem, inclusive falaram isso ontem, né? Muitos deles, penas mais brandas, né? Eles estão pleiteando aí que as punições não sejam tão severas. A Isabel também vinha falando de um alívio nas penas em razão da sobreposição de alguns crimes. Esse deve ser sim um dos principais assuntos do julgamento, né? Dos votos dos ministros. Tem aquela discussão que é um pouco técnica, mas eu vou tentar explicar um pouquinho, que é o princípio da consunção. Em relação aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, o ministro Luiz Fux, por exemplo, tem entendido que eles devem contar como um crime só, para falar assim numa linguagem mais informal, né, Carol? Que eles devem contar como um só, então as penas previstas para cada um desses crimes na legislação não devem se acumular e isso, por consequência, geraria uma pena mais branda. Fux deve se posicionar dessa maneira, deve ser um ponto de divergência, mas sem dúvida esse é um debate que vai permear os votos dos ministros a partir da semana que vem. Hoje, a sessão ainda é dedicada às sustentações orais das defesas, principalmente com foco na do ex-presidente Jair Bolsonaro.